Olá, meu nome é Ana Paula e vim falar um pouco sobre o nosso estágio. O mesmo foi realizado na escola Professor H. Fernandes, mais conhecida por todos como CEPAF. A mesma fica na zona rural da nossa cidade e funciona os 3 turnos. Inclusive à noite a modalidade EJA, que foi a nossa escolha. Lá na nossa sala a gente pôde contar com 25 alunos, com idades de 18 até os 76 anos de idade, alunos esses muito participativos. De 25 alunos, 15 eram bastante assíduos e enfrentavam frio, chuva, até a falta mesmo de energia, que tinha vezes que a gente não sabia nem se iria para observação, para o nosso estágio, achando que não ia encontrar ninguém lá. E a gente chegava lá e estava lá, de 10 a 15 alunos, bastante assíduos. A observação ela se deu de forma participativa. Ao chegarmos na sala, fomos bastante acolhidos pelos professores, pelos alunos, né? E com a nossa observação, a gente pôde ver principalmente a importância do papel do professor para a permanência desse aluno na escola, para o seu desenvolvimento e principalmente para o êxito da sua aprendizagem. Nesse contexto, a gente pôde constar que a professora dos alunos, que é formada em pedagogia, letras e atualmente cursa Libras, criou um vínculo bem empático e afetivo com os alunos. É muito querida e respeitada por todos. Existe uma sensibilidade muito grande da parte dela com relação às experiências de vida dos alunos, com a realidade em que eles estão inseridos. E no que diz respeito ao contexto pedagógico, ela proporciona aulas dinâmicas com os alunos, tem uma rotina estabelecida de acolhimento, trabalha bastante com imagens, pois de acordo com ela, a ajuda da assimilação vai ajudar na hora da assimilação, na hora da explicação. A mesma faz uso de livros, atividades impressas e também são bastante lúdicas suas aulas. Tiveram dias das aulas serem bem dinâmicas, com atividades divertidas que estimulavam a participação de todos. Olá, eu me chamo Samara e vou falar um pouquinho sobre a nossa vigência, né? Na sala do EJA, aqui em Martins. Na nossa vigência, a gente optou por trabalhar de forma multidisciplinar, já que durante a observação na qual a gente podemos já iniciar participando, né? A gente ajudou um pouco a professora na realização das tarefas, né? Na explicação de alguns conteúdos, ela nos permitiu dar a nossa contribuição, né? Então, assim, além de ser uma forma bastante participativa, essa interação fez com que a gente percebesse, né, e identificasse um pouco as dificuldades, as habilidades, as potencialidades e a partir disso, né, a gente elaborou questões históricas, geografia, português, artes e buscou trabalhar de forma interdisciplinar. E a partir disso, trabalhamos histórias, geografias juntas, envolvendo os aspectos na qual a nossa região existem várias circunstâncias, né? Não somente a cultura, mas também toda a situação, onde foi possível envolver questões políticas, gerou diálogos riquíssimos entre eles, né? Porque buscamos adentrar na matéria onde a professora já estava trabalhando, mas com foco mais numa educação significativa, né? Tentando mostrar as mudanças a partir da nossa cidade, da nossa sociedade, né? Como já eram pessoas com bastante idade, tinha público mais jovem também, mas em sua maioria
acima dos 40 anos, né? Então a gente buscou trabalhar essa forma, né? Visando as mudanças sociais, né? O que antigamente eles viviam, as facilidades, o que hoje em dia eles tinham acesso, o que havia mudado na saúde, na economia, no espaço físico também. E principalmente na política, né? Quando a gente fala de política, não na política partidária, e sim nas políticas públicas que geram tais mudanças. Podemos, na aula de geografia ministrada por nós, envolver aspectos geográficos, tirando exemplos aqui do nosso próprio município, que geravam tudo que a gente levava, né? Conversas riquíssimas, né? A gente aprendia com eles ao mesmo tempo que transmitia o nosso ponto de vista, o nosso conceito sobre tais situações, né? Então, foram a cada aula gerado muita conversa, muito diálogo e percebemos que o que a gente queria transmitir, eles acolheram com êxito. Um dos pontos fortes da nossa vigência foi uma aula ministrada por nós de artes, né? Foi feita de forma multidisciplinar, entre artes e a literatura também, que a gente envolveu. Por quê? Porque, de acordo com a professora e o relato dos próprios alunos, o dia em que a professora tirava para ministrar aula de artes, os alunos faltavam, eles não se interessavam, relatavam que o pior dia da sala de aula era o dia que a professora ia fazer artes, da aula de artes, né? E assim, vendo essa rejeição, a gente buscou elaborar uma forma que mudasse o conceito deles, mudassem a forma dele ver artes. E foi exitoso, porque pegamos uma aula, elaboramos uma aula, planejamos ela e fizemos, né? Uma arte voltada, né, para as manifestações culturais e artísticas do Nordeste, né? Então, a gente envolveu a música, a poesia, as artes, esculturas, pinturas aqui do nosso Nordeste, né? E com isso, eles se interessaram bastante, né? A gente levou Luiz Gonzaga para dentro da sala de aula, né? As músicas de Luiz Gonzaga. A gente levou poesias de Patativa do Assaré, o cordel também. E isso eles se encantaram, né? No final da aula, estavam todos tão envolvidos, que foi gratificante aquele momento para a gente. Construímos também, a partir dessa temática, né, uma pequena arte na parede da sala que ficou lá exposto, tudo bem bonito, né, onde a gente fez um cacto, né, e cada flor que esse cacto tinha, existia uma digital como marca, né, da identidade deles. E isso foi assim uma mudança muito boa mesmo, porque saíram de lá amando a arte, né? Eles entenderam a arte, não era só aquilo que eles viam e não entendiam, e sim aquilo que eles construíam, né? A gente tinha artistas dentro da sala de aula, né? Senhora que confeccionava tapetes, renda, e tudo isso eles não consideravam que eram artes, né? Do mesmo jeito foi com fábula, né? A professora tinha determinado que ia entrar no gênero textual de artes, ou de fábula, quer dizer. E a gente pegou essa aula para ministrar, a gente elaborou, planejou e foi, né? E lá, na hora, a gente falando, né, de Esopo, do significado das fábulas, a gente levou fábula para ler, fazer uma leitura coletiva, já que todos eles assim, tinham noções de leitura, mas não tinham domínio. Então, vamos fazer uma leitura
coletiva e em cada parágrafo a gente ia pontuando o significado para eles entenderem, compreenderem mais e também estimular essa parte, né? Essa parte da significação. E foi Ave Maria, muito bom, porque eles contaram fábulas lá, né? Inclusive tem um senhor que dizia: "Nossa, eu conto fábula todo dia e achava que isso era uma coisa muito difícil, moça. Muito difícil, professora, além da nossa realidade. Mas não, fábula é isso. Eu disse, fábula é isso. É a lebre e a tartaruga. A gente sempre tem aquele significado, aquela, aquela história que nos traz alguns valores, alguma coisa, né? E nisso foram aulas maravilhosas, né? A gente trabalhou história, envolvendo também aqui a nossa cidade, né? Por ela ser uma, uma cidade com conteúdo histórico riquíssimo, né? Então, assim, a gente levou a nossa história, a raiz, a nossa cultura, bem programado, né? Para eles. E foi riquíssimo. Concluímos também essa aula de história num passeio, né? Na Charanga da Alegria. Eles adoraram, eles amaram, foi uma coisa muito divertida, foi um aprendizado bastante lúdico, foi maravilhoso, porque ao mesmo tempo em que eles se divertiam, né, como a gente fala, são pessoas carentes de diversão, carentes de momentos de lazer, a gente levou eles na Charanga da Alegria e ali passamos pelo os principais pontos históricos da cidade e eles já olhavam para aquilo com um outro olhar, né? Sabendo que ali, né, não era só um ponto que a gente passava e via todo dia. Não, ali era uma coisa importante para a cidade. Por quê? Porque existiu sim algo ali, né? Houve uma história que se perpetuou, né? Naquilo ali. E foi riquíssimo, foi muito engrandecedor. Saímos de lá com o coração grato, porque fizemos o nosso melhor e vimos, né, muita aquisição do conhecimento que a gente passou. Olá, meu nome é Letícia. Eu vou falar um pouco sobre a observação que tivemos no estágio. Na observação, tivemos a visão de que a professora da referida turma compreendia as características individuais dos alunos, aplicava as abordagens e estratégias dentro da perspectiva do entendimento deles, propondo assuntos que envolviam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Porém, um fato que nos inquietou como estudantes de pedagogia foram as propostas das atividades, tais como a turma funcionava de forma multisseriada, o nível de percepção e aprendizagem dos alunos eram diversificadas, ou seja, nem todos tinham habilidades para responder de acordo com o que era perguntado, havendo uma necessidade de adaptar as formas de exercícios que proporcionassem a integração de todos os alunos, para que tivessem a participação efetiva e com significado.